Este local é onde no passado, segundo os guias que dirigem os turistas nesse trajeto falam, onde muitas pessoas ou muitas crianças foram jogadas. O penhasco onde os perseguidores lançaram as crianças dos valdenses só porque eles cometeram o grande pecado de escrever a Bíblia, copiá-la e distribuí-la. Você pode ver a altura daqui, isso aqui deve ter pelo menos 40 a 50 metros de altura. É fácil pensar que ao serem lançadas daqui as crianças imediatamente perdiam a vida. Foram mártires que com o seu sangue selaram a sua fé, mas que estão aguardando a ressurreição em Cristo Jesus. E você pode ver aqui como era estreito o caminho. Vou pedir, Carlos, se puder filmar um pouco para cá também. Vimos aqui contra a rocha para ver o local de onde eles eram lançados. Esse é o caminho de onde eles eram alçados. Por isso, que nós possamos também manter essa mesma fé que eles tiveram. Eu sei que nós podemos pensar que é difícil, mas quem fortalecia essas pessoas era Deus. E Ele continua sendo o mesmo hoje. O Cristo que deu poder a eles, dará poder a nós também. Como você vê, o local escolhido por Deus para a preparação dos seus verdadeiros missionários na época escura não era uma grande faculdade ou instituição reconhecida pelos homens. Foi nesse local, cercado de vales de montanhas, como você pode ver, passa a câmera para eles verem por gentileza, foi que Deus escolheu para ensinar os seus missionários, e é um local que lembra aquele escolhido uma vez por Jesus para ensinar os 12 discípulos que se tornaram 11 deles, os apóstolos, a natureza. A natureza é o livro verde que nos fala de Deus. E ao lado dela, a mente humana se abre para aprender as palavras da Escritura Sagrada. Que nós hoje, que vivemos nos últimos dias, possamos fazer uso também deste cenário, deste ambiente que o Senhor proveu para nós aprendermos a sua palavra e, por que não, darmos a oportunidade às crianças e aos jovens de também aprenderem de Deus aos pés do seu livro verde, a natureza. Agora nós vamos entrar no refeitório da Universidade Valdense. É aqui que eles tomavam as suas refeições. Você pode ver que é uma sala pequena e aqui dentro, embora seja escuro, eu espero que dê para a câmera filmar, enquanto vê aqui alguns talheres, tinham pratos, xícaras, algumas coisas que usavam. Eu estou vendo aqui um calçado também, usado pelos valdenses, e alguns móveis. Tudo era muito simples, adequado a eles não confiarem na grandeza humana, e sim apenas no poder de Deus para fazerem a sua obra. Nós temos visto que aquilo que era muito antigo, por volta do ano 1100 depois de Cristo, já foi misturado com várias coisas que são datadas de apenas um século de idade. Por isso você vê esses objetos mais modernos. Mas mesmo assim aqui você consegue ter uma ideia geral do que era a vida valdense. E aqui nós temos mais algumas construções para cima, nós vamos poder visitar e ver o que elas têm. Voltamos em seguida. Estamos chegando ao final da nossa visita aos valdenses. Você vê aqui, também era uma parte do que teria sido o refeitório, agora todo reformulado, posto que possivelmente a estrutura antiga já estaria por cair. E o foco é preservar a memória desse povo que um dia esteve preservando a luz e a verdade. Como você pode ver, os hábitos eram extremamente simples, como devem ser os dos filhos de Deus. Jesus, no nosso exemplo, ele não tinha duas capas nessa terra, ele não tinha de repousar a cabeça. Ele confiava no seu Pai Celestial. E os seus servos são chamados a seguir o exemplo dele, a andar por meio da estrada do sofrimento nessa terra, porém sabendo que no céu tem uma recompensa muito grande. É como o apóstolo Paulo disse: estou bem certo que a tribulação do presente não há de se comparar com a glória que há de em nós ser revelada. Que nós possamos ter esse mesmo pensamento de Paulo. Que isso possa nos mover. Que o amor por Jesus e a Deus possa nos levar a enfrentar qualquer desafio nessa terra com alegria e gozo no coração, como faziam essas pessoas. Porque não eram obrigados a ficar aqui. Se quisessem, poderiam retroceder e o mundo os receberia, desde que abjurassem a fé e negassem a sua crença. Mas o amor por Jesus era mais profundo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário era muito maior.
no coração e na avaliação deles do que qualquer coisa que eles poderiam ter nessa terra. E por amor a Jesus e a Deus, eles resolveram que suportariam qualquer coisa com alegria nessa terra, para poder preservar a mensagem que chegou até você no dia de hoje. Se você conhece o amor de Deus, muito você deve a eles e a pessoas como eles, porque a luz da palavra hoje ainda resplandece, graças àqueles que por ela lutaram. Que você também seja um desses, um lutador do tempo do fim. E lembre-se, Apocalipse 14, verso 12, diz que os santos dos últimos dias são os que seguirão este exemplo, porque o anjo aponta para eles e diz: aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Deus te abençoe.